Sou Fernanda Caetano, economista, especialista em economia tributária e microeconomia. Mas hoje nós vamos falar sobre a panorâmica do cenário econômico brasileiro e alguns impactos da guerra da Rússia no Brasil. Na lista com o resultado de 2021, o PIB do Brasil ficou na 15ª posição no ranking. O crescimento foi de 4,6%, justamente o que se perdeu no ano anterior de 2020, onde a crise da pandemia foi mais rigorosa, com mais lockdowns e gastos públicos. O governo teve que ajudar os vulneráveis. No entanto, as análises dos cenários macroeconômicos feitos para 2022 mostram a economia brasileira que deve ficar no 34º lugar no ranking de crescimento, estimando um PIB de 0,6%, portanto quase que uma estacionada na nossa economia. O ranking está encabeçado, surpreendentemente, pela Índia e no 4º lugar a China, cuja economia sofreu um arranhão pela pandemia no seu segmento imobiliário. No 11º lugar, o Reino Unido, o 20º lugar dos Estados Unidos, que vem mostrando sinais de recessão. O Brasil, com sua estagnação, inflação, juros altos e poucos investimentos pelos empresários na sua produção, salvo alguns outros poucos segmentos, como o agronegócio, estará, então, a previsão ficou, então, para o 34º lugar. A previsão do PIB do Brasil, em 2022, mostra o ritmo da economia brasileira, que vem tropeçando nas suas próprias pernas e está voltando à sua normalidade, após o tombo de 2020 e a recuperação de 2021, do fenômeno da pandemia. Estudado um período entre 2012 a 2021, o Brasil cresceu em média 0,4% ao ano, ou seja, um crescimento previsto, o que quer dizer que estamos voltando à normalidade, apontando a economia do Brasil que cresce menos que a dos outros emergentes. Isso deixa evidente que o problema é interno. O Brasil tem, ano após ano, uma perda de tração econômica, ou seja, os índices de crescimento econômico são muito baixos. Se considerarmos um intervalo mais longo de observação do crescimento do PIB brasileiro, por exemplo, um intervalo de 2002 a 2021, teve uma média de 2,2%, mas nesse mesmo período, a média mundial de crescimento foi de 3,6%. Já entre os BRICS, o grupo que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o crescimento foi de 5,1%. O Brasil tem características de crescimento de países desenvolvidos, que costumam ter crescimento menores do PIB, tendo em vista que suas economias já são grandes, mas necessidades de países em desenvolvimento. Portanto, essa conta não fecha sem que haja investimentos em determinados aspectos, por exemplo, saúde, educação e saneamento básico. Bom, ainda falando sobre a volta à normalidade, tivemos com o surgimento da variante Ômicron do coronavírus, a dificuldade do retorno das economias dos países ao seu padrão normal. Houve recuperação pós-pandemia para boa parte dos países, isso é notório. Todo mundo praticamente cresceu. Esperava-se que traria uma normalidade, ou seja, a volta ao comportamento do padrão, formando os novos blocos. Como sempre, na frente as economias emergentes e no meio os países desenvolvidos. Com a guerra da Ucrânia, o atraso ainda deve ser maior nesse retorno à normalidade pelo mundo. Bom, em 2021
Como dito, o Brasil ficou em 15º na posição no ranking, logo à frente do México e Espanha e atrás da Austrália e da Rússia. E nas primeiras colocações, os Estados Unidos e a China, respectivamente, seguidos pelo Japão e Alemanha. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, aí as sanções econômicas impostas por essas principais economias do mundo, aos russos, os países ligaram, né, seus alertas para mais uma crise mundial. E com as recordes cotações do barril de petróleo registrado essa semana, e tendo em vista que a Rússia é uma das grandes produtoras e exportadoras de petróleo, há uma perspectiva de que as nações tenham de enfrentar um aumento ainda mais forte nas taxas de inflação, que hoje já estão pressionadas em muitos países, justamente pelos preços dos combustíveis. Quase toda semana ou 15 dias aumenta. No Brasil, o conflito deverá produzir impactos sérios nas atividades econômicas e a inflação, por meio de diferentes canais, como elevação dos preços das ações, das commodities, aumento da taxa de juros, falta de insumos e desvalorização do câmbio. A intensidade desses efeitos permanece difícil de serem medidos diante da incerteza da duração da guerra, né, do conflito. O impacto mais imediato da guerra nos preços das commodities está no petróleo e de alguns alimentos, como o trigo, que nós não somos autossuficientes, o milho e as proteínas e as carnes, e já iniciaram um forte movimento de alta após o início da ofensiva russa. A tendência de que essas cotações sejam repassadas aos consumidores e, como consequência, pressione a inflação. E foram revisadas para cima as expectativas para o IPCA, a inflação oficial do país, que estava em 5,8, foi para 6,5. E a disputa da Rússia e o Ocidente vai continuar tensa, e isso deve manter os preços das commodities pressionados. Uma inflação persistente como essa pode levar a taxa de juros, a Selic, para níveis mais altos. A previsão da taxa de juros era de 12,25% e já está indo para 13% em 2022. E os mercados já tinham uma perspectiva de aperto na política monetária americana. E agora, com a guerra, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, já apontou ser mais agressivo para esfriar mais a economia. E se a crise ficar ainda fora do controle, o Fed vai ter que dar um cavalinho de pau, puxar mesmo a economia, frear, e vai ficar pior para os emergentes. Então a gente tem que ficar de olho nesse mercado diariamente, acompanhar todas as ações do Banco Central e as decisões do governo, para a gente saber que rumo que vai tomar a nossa economia e quais são as vulnerabilidades nossas nas questões externas do mundo. Essa é um momento bastante crítico e que a gente tem que saber o que o Ministério da Economia vai tomar de decisão para ter menos impacto aqui dentro no Brasil, mais precisamente para os nossos vulneráveis, né? E para que a gente não sofra tanto. Então, esse foi mais um Falando de Economia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fernandacaetano@paxeconomica.com.br. Um abraço a todos. Até mais um Falando de Economia. Muito obrigada.